Deusa do caos e da discórdia, aquela que planta a sementinha do mal e faz com que humanos e deuses briguem e criem uma guerra e saia todo mundo machucado, menos ela. Conheça nesse vídeo a história de Eris, a deusa do caos, da discórdia e do conflito na mitologia grega. Conheça também o símbolo arquétipo, um pouco das histórias da Eris, como se conectar com ela e um pouco sobre a religião moderna, onde ela é a divindade central. Para começar a explicação sobre Eris, a gente já tem que entender que já de cara existe um conflito. Existem duas versões diferentes sobre quem seria Eris. A primeira delas a gente entende como uma filha de Zeus e Hera, que era considerada feia, então ela foi rejeitada. E isso a tornou quem ela é. Só que essa versão ela se assimila mais com uma outra deusa chamada Enyo, que é uma deusa da guerra, como se fosse uma versão feminina de Ares, o deus da guerra. E Enyo é aquela deusa que chega de mansinho e começa a provocar uma série de eventos e de repente está todo mundo no meio de uma grande guerra sangrenta. A Eris, contudo, a discórdia romana, a deusa da discórdia, do conflito, ela tem uma outra história. Ela é filha de Nix. E assim como ela, né, filha de Nix, todos os irmãos, ou a grande maioria dos irmãos e irmãs, também representam algo complexo. Nem sempre negativo, mas complexo. Eu vou falar o nome, eu vou falar o que cada um deles representa, ao invés de ficar falando nomes, porque é mais fácil entender direto o arquétipo de cada um. Os irmãos de Eris, ou os filhos de Nix, são Eris, a própria discórdia, temos a sorte, temos a morte violenta, temos a morte em si, que é Tânato, que é bem conhecido, temos o sono, Hipnos, que também é bastante conhecido, temos os sonhos, que são 3 irmãos, Morfeu é um deles, o sarcasmo, a velhice, a angústia, a justiça divina, que geralmente também é violenta, que é a deusa Nêmesis, que é bem conhecida também, a amizade, o engano, o destino, que são as moiras, e as deusas da primavera e da fertilidade, as Hespérides. Além de ter essa família bastante conturbada, né, Eris em si também teve filhos e filhas. E esses filhos e filhas representam coisas ainda mais complexas, como, por exemplo, dificuldade, esquecimento, fome, dores, batalhas, guerras, assassinatos, chacinas, desavenças, mentiras, histórias, disputas, anarquia, engano e pragas, que serão lançadas em quem fizer falsas promessas. Então já sabe, né? Quando fizer uma falsa promessa, lembra que um dos filhos de Eris pode te pegar. Um detalhe é que quando Eris foi dar à luz a Orcus, esse que representa as pragas, quem ajudou no parto foram as Eríneas, que são conhecidas como Fúrias na versão romana. E as Eríneas são filhas de Perséfone e Hades na versão órfica. São deusas que torturam todos os seres. Então tá tudo muito bem. Eris é uma deusa extremamente tranquila, muito feliz e que espalha toda essa felicidade para todo mundo. E outra coisa que já tem que ficar claro agora é que uma das filhas de Eris, a Até, que é o engano, existe um engano, existe um equívoco que rodeia as duas. A principal história de Eris que eu vou contar daqui a pouco, que é a maçã dourada da discórdia, quando ela joga entre deusas para criar um conflito, existe, de acordo com a Patrícia Monaghan, existe uma outra versão que quem jogou a maçã, na verdade, foi Até, a deusa do engano, e não a Eris. Ela foi ordenada por Eris, ela foi toda instruída pela mãe como fazer isso e foi ela que fez. Mas por algum tipo de convenção ou para ficar mais fácil entendimento, quem jogou a maçã dourada pra gente é a Eris. Eris, contudo, apesar de ser muito famosa e muito conhecida, né, ela não tem muitas histórias, muitos mitos, né, só dela, ou inclusive envolvendo outros deuses e deusas. São poucas as histórias. Mas sempre que ela aparece, a confusão, a gritaria e o pedido de socorro de alguém é certeiro. E uma das histórias
pelo menos eu acho, uma das mais chocantes, conta a história de Aédona e Politecno, um casal que se amavam muito. E eles cometeram o erro de dizer que eles se amavam mais do que Zeus e Hera. E isso deixou Hera enfurecida. Então, uma maneira de corrigir esse erro, né, de punir pelo erro cometido, a Hera vai e chama Eris e pede para que Eris vá até o casal e dê uma lição, né, faça com que eles aprendam a não falarem besteira por aí. E Eris vai. Quando ela chega à casa do casal, a Aédona está tecendo e o Politecno está fazendo uma prancha para a carruagem dele. Então Eris planta a sementinha da discórdia aí, dizendo que quem terminar o trabalho por último, ou seja, quem ficar para trás, vai ter que pagar, vai ter que entregar uma escrava, sim, uma escrava, mulher, para o outro. Então, Aédona e Politecno começam numa disputa de ódio para ver quem termina primeiro, e dizem que Hera interviu e ajudou a Aédona a terminar primeiro o trabalho dela. Então o marido Politecno perdeu, né, a disputa criada por Eris e ele tinha então que entregar a escrava para a mulher. Então o que ele faz? Ele vai atrás da irmã de Aédona, ele estupra a irmã de Aédona, ele disfarça ela para ela ficar parecendo uma escrava, entrega a Aédona como se fosse uma pessoa qualquer que ele achou em qualquer lugar. A Aédona percebe que é a própria irmã escravizada, estuprada, destruída, e para se vingar do marido, ela vai até o filho que o marido tem, que eu não sei se é com ela ou se é com outra, mas ela vai até esse filho, ela mata o filho, parte em pedaços, cozinha e oferece ao Politecno como jantar. Zeus e Hera ficam tão chocados com o resultado de tudo isso que eles transformam a família toda, ou o que sobrou da família, em pássaros. Eris e Lesa. Agora o episódio mais marcante envolvendo Eris, e é o que traz toda essa fama e popularidade a Eris, ou até a filha dela, do engano, é a maçã dourada da discórdia. E isso aconteceu num evento de casamento de Peleu e Tétis, onde todos os deuses, todas as deusas foram convidados, menos Eris. Porque queriam, né, evitar um conflito, evitar... Sabe aquela pessoa tóxica que você não convida ou não convidava para as reuniões, para o Natal, para qualquer outra coisa, tem aquele membro da família, vamos dar um jeito de não chamar? É a Eris, ou parecido. Então não convidaram a Eris para evitar um conflito, só que é claro que ela ficou sabendo que a festa de casamento estava acontecendo, então ela vai, escondida, mas vai. E fica observando todo mundo, observando como é que está tudo acontecendo. Junto com ela levou uma maçã dourada que ela roubou do Jardim das Hespérides, irmãs dela, né? Mas o jardim era da Hera, cuidado pelas Hespérides. Ela rouba essa maçã dourada e leva. E lá, enquanto ela observa tudo, quando ela vê que Hera, Atena e Afrodite estão juntas, ela atira essa maçã dourada no meio das três. Em algumas versões, nessa maçã dourada está escrito para mais bela. Em outras versões, para mais justa. Qualquer que seja a versão, seja a mais bela ou a mais justa, qual das três seria a mais bela ou a mais justa? Isso gera o conflito. A Hera, Atena e Afrodite ficam ali se batendo para ver quem é que vai ficar com essa maçã, para quem é que a maçã foi atirada. Nem sequer se perguntam quem é que atirou a maçã, mas enfim. E aí ninguém consegue decidir, porque se uma delas toma a maçã para ela, cria uma revolta entre as outras. Então chamam Zeus para tomar uma decisão, e Zeus, como sempre, né, ele sempre delega tudo que é polêmico, ele delega essa decisão a um mortal, Paris. E ele diz, Paris vai fazer um julgamento em que ele vai decidir quem é a mais bela ou a mais justa.
Durante a preparação desse julgamento, as três deusas começam a subornar Paris para conseguir ganhar a maçã. Hera oferece poder político sobre as regiões todas da Europa, da Ásia, enfim. Atena oferece conhecimento, principalmente conhecimento bélico. E Afrodite oferece o amor da mulher mais bela do mundo, que é Helena de Esparta. Claro que o mortal aceita o suborno de Afrodite e ele entrega a maçã dourada para ela. Em troca, Afrodite cumpre com o que ela tinha prometido e entrega Helena de Esparta para Paris. Só que Helena de Esparta, ela não chama Helena de Esparta à toa. Ela era casada com o rei de Esparta. Então, quando ela é tomada do rei de Esparta e entregue para um mortal em Troia, ele... naturalmente você já vê um grande conflito nascer aí. Então a guerra de Troia, todos esses eventos, a partir da maçã dourada até agora, eles levam à guerra de Troia, que é quando o rei de Esparta vem a Troia buscar a esposa que foi tirada dele. Então a simples atitude da Ares por não ter sido convidada gerou todo esse caos que leva a uma das maiores guerras que a gente conhece na mitologia, que é a Guerra de Troia. O principal símbolo de Ares, então, é a maçã dourada. E a maçã não precisa ser dourada, na verdade, é a maçã. E a maçã, a gente vê essa ligação dela com o mal, né, em vários outros lugares, em vários outros textos, em várias outras histórias. Uma das razões que atribuem é que a palavra em latim que origina a maçã também significa mal. Só que não tem só isso, existe um simbolismo por trás também. A maçã é tida como um fruto muito belo, muito bonito, muito brilhante. Só que o sabor dela nem sempre é o mais doce. Então existe essa dualidade que ela carrega, de ser atrativa por fora, mas por dentro ela não é dos mais saborosos frutos, né? Considerando o teor de doçura. Se a gente olhar outras histórias, como por exemplo Lilith, quando ela é expulsa do paraíso, depois tentam fazer com que ela volte, ela não volta, mas enfim... O fruto que Eva come para ela e Adão serem expulsos quando ela é tentada por Lilith é justamente a maçã. Tinha tantos frutos no Jardim do Éden, né? Por que a maçã seria a causa do conflito ali, a causa da expulsão? Na Branca de Neve, por exemplo, a Branca de Neve está lá com os anões vivendo a vida louca. A madrasta se transforma numa bruxa e entrega justamente uma maçã muito bonita, onde a Branca de Neve come e é enfeitiçada. Então, de tantos frutos, por que a maçã? Justamente por isso. Recentemente que eu falo é nos últimos 100 anos, recentemente surgiu uma religião voltada a Ares, onde Ares é a deidade, a divindade principal. E essa religião se chama discordianismo. No discordianismo, os discordianos ou erinianos, que são os membros dessa seita, eles não seguem regras. Apesar de existirem regras, eles não seguem. E mesmo que você queira seguir, você pode, mas se você não quiser, você não precisa. É uma coisa meio assim que não tem sentido, mas tem sentido se você buscar. Então, por mais que você tente encontrar uma resposta, você não vai encontrar porque ela não existe, mas ela pode existir. E é isso o discordianismo. Ordem e desordem fazem parte da mesma coisa. O que diferencia a ordem da desordem é como você interpreta, é como o indivíduo, como eu interpreto a ordem e a desordem. E ambas são partes do caos. E o caos é criativo. É do caos que surge toda a criação. Os membros do discordianismo, eles falam coisas sem sentido o tempo todo, a menos que você consiga entender, mas você não é obrigado. E outra coisa é que eles dizem que são capazes de receber mensagens da própria Ares através da glândula pineal durante meditação ou durante sonho lúcido ou em qualquer momento do dia. Se você estiver interessado em saber mais sobre o discordianismo, vai ter um link ali na descrição sobre um pouco mais sobre o discordianismo, num site sobre o discordianismo para você tentar entender ou não. Ares então simboliza o caos, a discórdia, tudo que é conflituoso. E quando a gente para pensar como os discordianos pensam e dizem,
É do caos que surge a ordem. Então Ares, na verdade, representa um processo de criação, um processo de libertação. É claro que quando a gente pensa em conflito, em caos, a gente só pensa em coisa negativa, né? Mas nem sempre é assim, porque muitas vezes esse caos, esse conflito, essa desordem, é justamente o que a gente precisa para evoluir ou para sair de uma situação ruim. Então, a conexão com Ares, com o arquétipo de Ares, invocando Ares, a gente consegue trazer à tona todo o caos, toda a desordem, todo o conflito que pode estar escondido, enfrentar esse momento, que não vai ser nem um pouco fácil, mas com certeza sair dele com muito mais força, com muito mais energia e de forma renovada. Então, para você invocar Ares, para você se conectar com Ares, faça como os discordianos, através de uma meditação, através de um momento de silêncio, tente usar a sua glândula pineal para receber insights de Ares. Não precisa fazer oferenda, não precisa fazer nada. Apenas se concentre nesse arquétipo de Ares e enxergue o caos no qual você está inserida. Quando você enxergar esse caos, basta trabalhar para sair dele. Essa então é a deusa Ares, a deusa da discórdia, a deusa do caos, a deusa do conflito na mitologia grega. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, acesse o nosso oráculo, compartilhe esse vídeo com todo mundo, espalhe o caos e deixe a deusa lhe guiar. Muito obrigado. E se você ainda está aqui, por que não fica mais um pouquinho? Aqui você assiste uma playlist com todas as deusas gregas já postadas no canal. Aqui uma playlist com todas as deusas em geral já postadas no canal. Aqui uma playlist com os hinos órficos já postados, né, dedicados às deusas gregas. E aqui você se inscreve para sempre receber as notificações. Muito obrigado.